aqui na página. Ok, só um instante, tá? Só para me ajeitar aqui. Só ajeitar aqui o livro, que já já a gente começa. Professor, o senhor, a gente Oi. vai corrigir assim na mão ou vamos ver apresentando? Pode ser os dois. Eu posso ir colocando igual eu estava fazendo na aula passada, porque na aula passada eu comecei colocando elas na tela e vocês iam respondendo e eu ia completando, conforme a resposta de vocês. A gente pode fazer assim também, para você não precisar colocar no chat. Eu posso Aí ir é bom. dizendo as minhas respostas? Pra ver como eu falo. Oi, desculpa, Taimo, não te ouvi. Eu posso dizer as minhas respostas? Quando a gente Pode, a começar... gente vai. Qual é a página, professor? Deixa eu ver minha atividade. 55. 55, tá? Professor, você ouviu a minha atividade? Que você mandou para o mural, não foi, ô Gabriel? Ei, professor, eu mandei a atividade, mandei as anotações no mural. Eu também. Foi, a do mural. É porque assim, eu não sei se eu já falei isso para a sala de vocês, mas o ideal é que você poste a atividade naquela abazinha, tá bom? Na aba de atividade, porque às vezes o mural eu não recebo notificação às vezes. Quer dizer, não às vezes, eu nunca recebo notificação. Então, quando você manda pela aba de atividades, eu sei instantaneamente que você fez. Então eu já posso anotar na Professor, hora, certo? eu acabei de ver aqui, eu não mandei no mural, não, mandei pela atividade mesmo. Pronto, então tá lá. Eu mandei só atividade pela atividade e a anotação no mural. Isso Anotações. porque essa, pessoal, é a desvantagem, tá? Porque assim, eu vou até mostrar isso aqui para ver se eu consigo mostrar isso aqui no celular para vocês, porque que eu acho tão importante. Tudo bem, ô Luísa. É Maria Luísa? Não sei. Eu vou até mostrar aqui para vocês a importância de vocês colocarem no mural de atividade, porque para vocês verem como no meu aplicativo o registro fica bem melhor. Vou tentar mostrar aqui no celular para vocês, na tela, para vocês verem. Vou até tirar aqui, só para mostrar a lógica, porque que é muito melhor você postar assim. Eu vou pegar aqui como exemplo. Vou pegar aqui o 9º ano, tá? Turma do 9º. Pronto assim, ó. Pronto aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu aumentar aqui o brilho da tela, desculpa, porque eu deixei lá embaixo. Também sempre deixo o brilho da tela lá embaixo. Vocês estão vendo ou a câmera tá atrapalhando? Ou não dá pra ver nada? Não dá pra ver nada, só um muito branco mesmo. Bota mais ou menos na metade, no meio. Não, professor, deixa eu ver se Pronto, dá certo. Agora tá. Ó, isso aqui, pessoal, que eu tô dizendo, ó. Porque aqui tá o seu nome, e quando a gente pega o teu registro, se eu clicar no seu nome, você vai ter todo o teu histórico de atividades. Por exemplo, eu vou clicar aqui nela, ó. E aqui tá todo, ó. E aqui tá as que entregou, que deixou de entregar. Quando você coloca no mural, Muito eu perco esse legal. registro. Ou seja, aqui eu tenho esse registro de todos vocês. Então aqui eu tenho tanto a data como a atividade ia estar com um sinalzinho, né, de conferido, ou então um sinal de que foi visualizado. Se você mandar pelo mural, eu não vou ter esse registro. Entendeu? Por isso que eu peço. Entendeu? Sempre que puder, mande pela aba de atividade. Nada de ficar Tá mandando bom. Prioridade, certo? A gente só manda pelo mural quando os professores, tipo, não manda, igual as anotações, o professor não botou a aba. Só botou lá o que a gente para copiar e pronto. Ah, sim, você está falando porque quando falta a aba de atividade, vocês postam no mural. Sim. Ah, mas no meu caso, não. Eu sempre coloco uma aba de atividade. Não, só a das atividades que o senhor passou das Porque 55, o professor passou, mas a das anotações não. Não, ele bota... é que o senhor quando faz a anotação, o senhor não bota a aba. As Isso, anotações, tipo, não é necessário... Você não precisa necessariamente ver. É mais pra gente anotar no caderno, mas eu vou te Isso. colocar pra marcar. Isso. Inclusive, pessoal, é porque assim, não dá para você criar uma aba para as anotações. Quer dizer, daria, só que se eu considerasse as anotações como se fosse uma atividade, aí assim eu abriria uma aba para anotação, mas a anotação é só ali como é para você copiar para agregar o conteúdo. Então, tecnicamente, não é uma atividade, por isso que eu deixo no mural, tá certo? Vamos lá, né? Já esclarecemos alguns pontos aqui pra gente, para vocês. Vamos lá, a gente tinha faltado só duas, né, desse primeiro exemplo. Faltou a D e a E. Isso, no caso, eu vou colocar assim, D e E aqui, pra gente saber. D. Professor, eu posso dizer assim, porque eu não lembro da última aula. E só para relembrar. Você tá falando das outras? Eu vou respectivamente. Eu vou de Pode. A a E. Pronto. É. Pronto, assim, não, pera, vai até a C. Até a C? Tá Isso, bom. e a outra a gente termina aqui. O item A foi can, o item B foi can e o item C foi can't.
Isso, né? Can't ou can't. Lembra que as duas pronúncias estão corretas. Tá? O can't é usado no inglês americano e o can't é no inglês britânico. Exato. Isso aí, Time. Vamos lá. Vamos lá para a alternativa D, né? Não tem a letra D, mas a gente sabe que é a D. Diz assim, ó. A tortoise, tecnicamente é um cágado, tá certo? A tortoise, alguma coisa, walk. Então, a tortoise can walk ou tortoise can't walk. Cão. Eu votei cão. Can, no caso, né? Assim, ó. É. Exato. Isso. Mas eu coloquei can't. Quem nem quer? Can't. O Kel. Que no Legal, caso, legal. que no Verdade. caso o cágado consegue andar. Ele é capaz de Exato. fazer isso. Uma Cara, letra cara D, que assim. anda. Anda, ué. Claro que anda. Oxe, eu nunca vi, não. Então é quem, tá? A letra E. A butterfly, alguma coisa, fly. Então, a butterfly can ou can't? Ela voa. Ô, Show. pera, Can't. ela É mais fly óbvio. é mais voa, óbvio. né? Exato. Tá no Então, nome dela, professor. Butterfly. Can't exato, fly. cara. Inclusive, se a gente for traduzir, a gente traduz assim, ó. Uma borboleta pode ou consegue voar. É meio óbvio, né? Não, ela não voa, não. Ela pula. Ela tem deficiência, professor. Pronto, alguns colocaram no chat as respostas. Choveu Maiane, Clara também. Certinho, tudo certo. Vamos lá, vamos pra frente, né? No caso, eu deixei a Bora. 2 para vocês fazerem também. Que não ia ter a 2, mas como a Maiane disse que estava pouco, eu deixei a 2 também. A Maiane reclamou, né, Maiane? Tá vendo Ai, aí, ai. né? Ei, Vamos lá, professor, eu posso botar minha ordem da resposta da 2? Não, vamos fazer assim, vamos corrigindo junto, porque fica melhor. Quando você coloca, não tem nem graça, porque não dá nem para comentar. É muito melhor a gente fazer junto, tá bom? Não está. Então, Vamos lá. professor, a minha A foi o seguinte. Na A tem dois espacinhos. No primeiro espaço eu coloquei can. No segundo eu também coloquei can. Eu também. Poder. Eu também. No caso, era pela lógica. A gente tinha aqui, pessoal, Sim. 3 opções, tá? A gente viu que Botou o can, quem? ele pode ser usado para uma pergunta, né, para perguntando se a pessoa é capaz de fazer algo, para afirmar que ela é capaz ou para negar que ela é capaz. Nesse caso, a primeira, dá pra gente saber. Você pode nadar? Aí ele disse, sim, Não. eu posso. Mas o detalhe, ó. Ai, ai. Vou te explicar um pouquinho melhor isso aqui. Esse aqui a primeira estava fácil, porque se você tem um ponto de interrogação, você sabe que vai começar a frase com can. No caso, essa segunda parte da resposta, ela é meio relativa, porque assim, a gente não tem um contexto que determina que seja can. Você pode dizer assim, ó, can you swim? E você responder. É porque tem um yes, é verdade. Nem tinha reparado, então é isso mesmo. Porque se não tivesse esse yes, eu poderia colocar can't, se eu quisesse. Pois é. Botaria Tanto na faz. negativa. Uhum. Mas aqui, só por causa desse yes, a gente sabe que vai ser só can mesmo. Isso Pois aí. é. A gente é esperto, professor. A gente raciocina. Vocês são inteligentes demais, né, vocês? É. Ó, vamos pra B, tá? B pra chão. Na forma interrogativa, ele troca Pois é. as palavras, os pronomes. Uhum. Sim. Posso Vamos lá, falar assim, minha vez? Pode, vai lá, Maiane, fala a sua B. Foi cão. No caso, Eu falei- porque ele fala assim, I'm sorry. A Não, B, pera. professor, a B foi can't. Repete, Maiane. Can. Posso- Foi can. Eu coloquei can't, professor, porque quintei, porque, tipo assim, a tradução seria, Quem? Pronto, tipo, entendi. me desculpe, eu não posso ajudá-lo hoje, eu estou realmente Pronto, eu entendi. ocupado. Ó, pronto, eu acho que a Maiane, ela acertou, mas ela colocou errado. Deixa eu colocar aqui a ordem diferente, porque assim, na primeira frase, a gente tem 2 espaços, e eu considerei os 2 espaços como se fosse letra A. Vamos fazer o seguinte, cada espaço vai ser uma letra, para ficar mais organizado, pode ser? Então, a primeira espacinho eu vou chamar de letra A, que foi can. O segundo espaço, vou chamar de letra B, que foi can também. E agora é como se fosse a C, tá? Que no caso é o terceiro espaço. Que eu tinha colocado os 2 juntos. No caso, pelo contexto, ó, me desculpa, né? I'm sorry. Eu não posso ajudar você hoje, né? I can't help you today. Estou Eu não realmente posso. ocupado. Me confundi, eu não botei o T. Eu sei disso porque eu usei o filho do pai dos burros, chamado tradutor. Pronto, no caso, é questão de contexto. Aqui a gente não tem nenhuma regra que vai determinar isso. A gente vai pelo contexto. Quando você se desculpa, você dificilmente vai se desculpar por poder ajudar alguém. Não faria sentido eu chegar e dizer assim, ó, I'm sorry, I can't help you today.
Parece uma coisa bem irônica, né? Desculpa, eu posso te ajudar hoje, né? Não faria muito sentido. Então, pelo contexto mesmo, a gente desculpa quando a gente não pode fazer alguma coisa. Então, I'm sorry, I can't help you today. Certo? I'm really busy. Eu estou muito ocupado. Vamos lá, vamos para D, que é o quarto espacinho, né? Please. Essa vai ser fácil porque a gente vê que é uma pergunta. Tchau. Isso, vai ser can. Tchau. Can. O Pergunta professor grande. pequeno. Porque já fica claro, porque não começa com you can, por exemplo, começa com can you. Um can vem antes, já dá a entender que é uma interrogação. Exato. Então, please, can you buy some milk on your way home? Então, por favor, você poderia comprar um pouco de leite no caminho de casa? Aí ele fala assim, I can't leave the house because I'm looking after the baby. Aí ele vai dizer, olha, eu não consigo, eu não posso sair da casa porque eu estou cuidando, vamos dizer assim. A gente vai trazer esse looking after como cuidando, porque eu estou cuidando do bebê, certo? E aqui eu queria fazer uma observação. Não sei se vocês perceberam, nessa frase, quando ele diz assim, ó, eu não posso sair de casa porque eu estou cuidando do bebê. Se você para pensar, esse verbo poder que a gente está usando, eu vou até deixar aqui ó, na tela, só esse trechinho. I can't leave. Não vou colocar todo não, tá? É só um pedaço. I can't leave the house. Aí blá, blá, blá. Pessoal, se você parar para pensar, se a gente for interpretar o texto, aqui a gente tem um caso interessante. A gente estudou o quê? O can, ele fala de habilidades e de capacidades. Mas se você for observar esse contexto, eu não estou falando necessariamente de uma habilidade. Eu estou falando de uma possibilidade na negativa. Eu não posso sair de casa. Ou então, no sentido de permissão. Eu não tenho permissão, eu não posso sair de casa. Vocês entenderam que algo, dependendo do contexto, esse can ele vai soar não necessariamente como habilidade, mas como permissão, possibilidade. Não quer dizer com habilidade, isso quer dizer can de poder, de conseguir. E de capacidade, exatamente. Tá? Alguns contextos, eu posso até dar um exemplo aqui para vocês verem. Isso que a gente também vai estudar mais para frente, mas porque o can ele vai ter outros contextos. Por exemplo, se eu dissesse aqui para você, ó, can I go to, assim, ó, se a gente fosse trazer essa frase, como é que ficaria, ó? Can I go to the bathroom? Como é que a gente traduziria isso? Você poderia ir ao banheiro? Não, caso, peraí. eu. Perdão. É eu, tá bom? Desculpa, professor. Eu poderia ir ao banheiro? No caso, eu posso. Ó, eu posso ir ao banheiro, não é poderia, tá? É posso mesmo, tá? Quando que eu sei que eu quero saber como possibilidade, por exemplo, eu poderia, ou como, sei lá, como eu posso? Pronto, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas tem uma palavra específica para isso, tá? E essa palavrinha aqui, ó. Could. Could significa poderia, tá bom? É como se fosse uma variação do can, mas a gente não tá vendo ainda. Eu posso até explicar depois para vocês, tá certo? Depois que a gente já pegar o can, eu posso até explicar o could, porque ele é tipo uma variação, tá? A lógica também é relativamente simples, ela é muito parecida com o can. Mas, por exemplo, quando eu digo essa frase, né? Eu posso ir ao banheiro, eu tô usando o can. Mas se você parar para interpretar essa frase, eu tô pedindo permissão. Eu não tô perguntando se eu sou capaz de ir ao banheiro. Então, eu posso ir ao banheiro é um pedido de permissão. Então, você vê que em alguns contextos muito específicos, esse can, ele não vai dar um sentido de habilidade. Ele vai dar um sentido mesmo de pedir permissão, muitas vezes de possibilidade. Entenderam? Então, aqui é só uma observação. Só para vocês perceberem que nessa frase que o livro colocou, quando ele fala assim, I can't leave the house because I'm looking after the baby. O sentido desse can't não é de habilidade, tá? Talvez por isso que ele deixou aqui na frase e não colocou o espacinho para você preencher, porque é uma coisa diferente, vamos dizer assim. Então vamos lá, vocês entenderam, né, a ideia? Mais ou menos. Pronto, no caso assim, se isso complicar, se esse can, nesse contexto complicar, você pode ignorar um pouquinho ele, tá? Que aqui foi só uma observação que eu fiz. Se você não entendeu, aos pouquinhos você vai entendendo. O que importa é que, para essa atividade, a gente está focando no can no sentido de capacidade, de habilidade, de poder fazer alguma coisa, certo? Mas foca só nisso, tá? Se você entendeu até aí, tá ótimo, tá? Isso são outros contextos. Mas vamos para o quinto espacinho. Eu vou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pronto. O quinto lá embaixo. Alguma coisa, ride a bike, but... Professor, eu fiz o seguinte, posso dizer? Pode. Desculpe interromper, mas eu coloquei o seguinte.
I can ride a bike, but I can't drive a car. Seria, eu posso andar de bicicleta, mas eu não posso dirigir um carro. Muito bem. Alguém colocou uma resposta diferente, que no caso a gente tem mais de uma opção aí, tá? Tem duas possibilidades, na verdade. Eu botei can e can't. Do mesmo jeito, não foi, Maiane? Exato. Nesse caso, porque a frase diz o seguinte, ó. A resposta de vocês, ela tá correta, tá, pessoal? Porque assim, ó, I can ride a bike. Eu posso, ou eu consigo, andar de bicicleta. But I can't drive a car. Mas eu não consigo, eu não posso dirigir um carro. Eu poderia dizer o contrário. Eu poderia dizer, ó, I can't ride Professor, é a que pra bike, but I mim, can drive a car. desculpe, então, mas é que pra mim o contexto, eu deduzi que por causa do contexto, ele quisesse dizer que não conseguia dirigir um carro, porque ele disse que consegue andar de bicicleta, mas, que é mais, mas eu não posso dirigir um carro, seria tipo isso, porque não diria, tipo, eu posso andar de bicicleta, mas posso dirigir um carro. Sim, Ele no caso, poderia, assim, ele poderia dizer, tipo, só, eu consigo andar de bicicleta e também de carro. Poderia ter dito só isso. assim. Esse é um detalhe, tá? Esse but, ele tá dando uma ideia de contraste. Então, uma vai ser can e outra vai ser can't pelo contexto. Mas o que eu tô dizendo é que poderia ser invertido se você quisesse. Você poderia falar assim, ó. I can't ride a bike, but I can drive a car. É possível. Você não saber andar de bicicleta, mas você saber dirigir um carro. Então, vocês podem perceber que poderia ser o contrário. Eu poderia falar, eu não posso andar de bicicleta, mas eu consigo dirigir um carro. Então, vai ter muita gente aí com 40, 50 anos de idade que até sabe dirigir carro, mas não consegue andar ainda de bicicleta. Então, para vocês verem, isso que eu quero dizer. Você tem duas opções, tá? I can ride a bike, but I can't drive a car. Ou o contrário. I can't ride a bike, but I can drive a car. Contando que os dois sejam opostos, tá tudo certo. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos para frente. Sim. Então, no caso, pode ser can, que no caso é o quinto espacinho, pode ser can ou can't. Vou até colocar as duas opções, tá bom? Ou um ou outro. Aí o outro espacinho, de novo, pode ser A os dois. gente bota qualquer um dos dois. Tanto faz, tá? Contanto que um você coloque de um jeito e o outro lado, o lado oposto, não tem nenhum problema. Você só não pode colocar igual, né? Você não pode colocar can dos dois lados ou can't dos dois lados. Aí já fica complicado. Mas ó, vai ficar assim, tá? Vamos lá. A gente tem o último espacinho, que a gente vai chamar aqui de G. O G fala assim, I just, alguma coisa, managed to wake up on time. I always late. E aí, que você coloca? Não. Professor, lembrei. Acho que eu lembrei. Eu coloquei can't. Aqui eu coloquei can't. Aí a tradução para mim foi a seguinte. Tudo eu coloquei no tradutor, tá? Estou vendo se eu me lembro da tradução. Certo. Seria assim, eu não consigo acordar na hora certa. Eu sempre chego atrasado. Algo do tipo. Isso. Caso eu não consigo acordar na hora, eu sempre me atraso. É uma tradução opcional, tá? Eu tô aqui adaptando qual seria a minha tradução. I'm always late. Eu estou sempre atrasado, tá? E aqui, pessoal, aqui vai ser can't mesmo, porque você tá falando da coisa que você não consegue fazer. Porque se você vive chegando atrasado, é porque você não consegue acordar cedo. Então, I can't manage to wake up e blá, 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 né? E o resto da frase. Eu queria só fazer uma observação nesse manage to, tá? Esse manage to, ele tem, entre outros significados, ele também significa poder. Ou conseguir. Ele é como se fosse, ele é um pouquinho redundante. Se eu quiser falar assim, ó, eu consigo dirigir um carro. Eu poderia falar assim, ó, I manage to drive a car. Eu consigo, eu posso, né, dirigir um carro. Muitas vezes o que acontece? Por mais que esse manage to tenha o mesmo sentido do can, é muito comum que você ache uma redundância. Muito nativo vai falar assim, ó, I can manage to drive a car. É tipo redundância. Eu posso... Qual a diferença entre can e manage? Esse manage to, em termos de sentido, não, tá? Gramaticalmente, sim. As questões gramaticais, elas são um pouquinho mais complexas, que vocês não viram algumas coisas ainda. Mas em termos de tradução e de sentido, manage to é igual a can. É o mesmo sentido. Eles usam de forma redundante. É tanto que se você parar para pensar, eu não precisaria nessa frase desse manage to.
nessa última opção. Eu poderia simplesmente falar assim, ó, I just can't wake up on time. Eu não consigo acordar no tempo. Nem precisou desse manage to, certo? Então, no caso, ele colocou esse manage to só para ser redundante. E nessa frase, como já tem um manage to, se eu quisesse, eu nem precisaria colocar o can. Eu poderia colocar assim, ó, I don't manage to wake up e blá, 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 blá. E assim por diante, tá? Então, entenda que isso é só uma questão de redundância mesmo, certo? É só uma observação, tá? A gente precisa se preocupar mesmo com esse can. Vamos lá, vocês entenderam? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu fazer a atividade? Corrigir? Deu certo. Entendimos, né, Maiane? Show, Maiane. Vamos lá. Eu ia fazer algumas observações que eu acho que seria importante. Eu poderia até aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre esse can, só que algumas variações dele. Porque é o seguinte, eu vou colocar uma frase aqui embaixo, tá? Vou colocar vou falar de mim, vou falar de uma coisa que eu sou, digamos, que eu consigo fazer, que eu posso fazer. I can play guitar. Eu posso tocar violão. É muito interessante a gente perceber que quando a gente está construindo frases em inglês, a gente tem a possibilidade também de variar esse can para um could. Foi até que eu tinha explicado. Eu até vou colocar aqui. Esse could, ele é igual como se fosse o passado de can. Tá? Então é a forma de você expandir um pouquinho, de você expandir o teu vocabulário. Quando eu falo I can play guitar, eu consigo tocar guitarra. Se eu falasse assim, ó, I could play guitar, eu podia tocar guitarra. Então a aplicação desse could vai ser a mesma do can. A mesma. Poderia ser podia ou poderia ou apenas podia? Os dois. Ele é tanto podia como poderia. Ele tem duplo sentido. Ele tem até um terceiro, em outro contexto, que é o sentido de pudesse. Mas isso aí é outra história, tá bom? Isso também é mais avançado. Mas esse could a gente pode traduzir de duas formas. Tá? Então, eu posso colocar aqui embaixo como observação. Ele é igual a podia e poderia. É tanto que quando você vai pedir permissão, se eu for subir aqui naquela frase, quando a gente estava vendo aquela frase, né, quando você pede para ir ao banheiro, né, eu coloquei a seguinte frase assim, ó. Can I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? Coloquei assim, né? Ó. Eu poderia, para ser mais educado, poderia dizer assim, ó, eu poderia ir ao banheiro? Ou seja, could I go to the... Esqueci do to bem aqui, desculpa. To... Vocês entendem que eu posso usar o can sempre nos mesmos contextos que o could. Eles são tipo iguais, o contexto dele vai ser sempre o mesmo. A diferença é que esse could, ele soa mais educado nessa situação e ele indica o passado do can. Tá? Então, I could play guitar. Eu conseguia tocar guitarra. Tá? E você consegue expandir isso para vários outros sentidos. She can whistle. Ela consegue assobiar, por exemplo. She can whistle. Eu quero dizer no passado. Ela podia ou ela conseguia assobiar. Whistle. Fala, meu Deus, escrevendo tudo. She could whistle. Certo? Então vocês pegaram a ideia, né? É só isso, pessoal. Ficou claro? Só para vocês saberem. É questão de vocabulário, tá bom? Could é igual a podia ou poderia. Isso. É só para vocês expandir. Isso não muda. Quer dizer que o could ele é como se fosse o passado, né? Isso. A gente considera o could o passado de can. Tá? Mas vamos lá, tá? Vamos para frente, né? Vamos lá para nossa página. Professor, ele não vai botar no Classroom. Posso colocar sim. Posso sim, com certeza. Eu não sei. Acho que sim. Vamos lá, vamos para a página seguinte. Tá? Vou até colocar aqui, ó, página 56, né? Já que ficou claro, se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre o can, você pode perguntar, mas a gente está indo para frente. Tá bom? É 56, né, professor? Desculpa, Taima, não estou te ouvindo, não entendi. Eu estou dizendo 56 em inglês é 56. Isso, 56. Assim mesmo. Então vamos lá, a gente vai para esse tópicozinho de cultural aspects, tá? A gente traduz como aspectos culturais, tá? Que é o seguinte, do you like scuba diving? Você gosta de nadar? Did you know the word scuba from scuba diving is actually an acronym
Pronto, seria isso. Ó. Então, traduzindo. Você sabia que a palavra scuba, da expressão scuba diving, é, na verdade, um acrônimo? Vocês sabem o que é acrônimo? Vocês lembram? Alguém sabe? Você também do português. O que é um acrônimo, pessoal? Eu me esqueci. Acrônimo é tipo você tem uma espécie de sigla que onde cada letra representa uma palavra. E é parecido, é uma coisa parecida com sigla. Inclusive, eles têm a mesma lógica, tá? Tanto a sigla como o acrônimo é como se fosse quando você pega as letras iniciais de cada palavra e forma uma palavra só. A diferença é que a sigla ela é impronunciável. Você não pronuncia uma sigla como se fosse uma palavra. Já o acrônimo, você pronuncia como se fosse uma nova palavra. Certo? Por exemplo, dar um exemplo aqui de sigla para você. Vou botar aqui embaixo. Uma sigla em inglês, né? A gente tem essa palavra aqui, ó. Essa sigla, HIV, que é o nome de uma doença. Isso, tô vendo agora. José, por favor, José. Pra que esse monte de letra, cara? Totalmente desnecessário. Ó, eu poderia colocar assim, ó. HIV, eu chamo HIV de sigla por quê? Porque cada letrinha dessa, ela tem um significado. Por exemplo, esse H do inglês, a palavra vem de human, quer dizer humano. Esse I, que chama palavrinha, chega a dói na alma de escrever. Immunodeficiency, certo? E esse V vem da palavra virus, tá certo? Por exemplo, por que eu sei que isso aqui é uma sigla? Porque ele é formado a partir da letra da palavra human, de uma letra da palavra immunodeficiency e da palavra virus em inglês. Então isso aqui é uma sigla. Diferente, por exemplo, da palavra NASA. NASA também é uma sigla. Eu esqueci todos os eu não lembro de todos os significados, tá bom? De todas as palavras. Mas se você parar para pensar, NASA tem uma palavra para cada letrinha dessa. Assim, ó. Só que a diferença é que NASA você consegue pronunciar como se fosse uma palavra nova. NASA é como se fosse uma nova palavra. Já HIV não, a gente pronuncia letrinha por letrinha. Ou seja, então isso daqui é o que a gente chama de sigla. Sigla. E NASA é o que a gente chama de acrônimo. Então, a diferença é simples. O acrônimo a gente consegue pronunciar como se fosse uma palavra nova. Já a sigla não. Certo? Essa é a diferença, basicamente. Então o acrônimo é uma palavra cujas primeiras letras quando ele pega... Sim. É isso aí mesmo, Time. O acrônimo é uma palavra nova formada a partir da primeira letra de várias outras palavras. Só isso. Porque a sigla a gente não pronuncia como uma palavra. A gente pronuncia como se fosse as letras, né? Aí o acrônimo a gente pronuncia como uma palavra, porque a primeira letra de cada palavra utilizada nesse acrônimo é uma palavra nova. Uhum, exatamente. Isso aí. E deixa eu ver aqui, professor, na terça eu acho que vou ter que... Tudo bem, Clara, Maria Clara. Tranquilo, tá certo? Se quiser me lembrar depois, antes de você ir para Fortaleza, se você quiser me lembrar, pode me chamar no WhatsApp e dizer, olha, professor, hoje eu não vou para aula por causa de tal coisa, porque assim eu coloco na tua frequência justificada, tá bom? Então é bom, de toda forma tu me avisa, só para me lembrar, porque a minha memória ela não é lá essas coisas, tá? Mas só por vídeo de curiosidade, tá? Esse HIV, né, Human Immunodeficiency Virus, significa o vírus da imunodeficiência humana. Né? Nome chega a dar medo, né? Então aqui basicamente é isso, tá? A palavra SCUBA é um acrônimo, porque ela vem de Self Containing Underwater Breathing Apparatus. Eita, o que significa tudo? Esse self quer dizer alto, tá bom? Um self é alto. Isso. A tradução ela não é precisa, tá? Tudo que é voltado para você mesmo você chama de self, tá? Não existe uma tradução específica. Eu já ouvi muita expressão yourself, eu não sei o que significa. Eu já ouvi muita expressão yourself. O que ela quer dizer? Isso, tem tudo a ver com isso daqui, tá? Tem tudo a ver mesmo. Porque self, pessoal, não adianta você tentar traduzir com a tradução exata. Você vai ter o próprio Google, vai dar várias traduções meio confusas sobre self. É tanto que eu nem confio nesse caso. O que você tem que entender é que a ideia do self é uma coisa que se volta para você mesmo. É tanto que quando eu faço assim, ó, eu tenho a palavra my, que é meu, que a gente estudou isso, né? A gente estudou os possessivos. My é meu, mas se eu escrever myself, quer dizer mim mesmo. Tipo na seguinte frase, I trust, um exemplo de uma frase, I trust myself.
Eu confio em mim mesmo. Você entende como esse self, ele dá uma ideia de a frase está se voltando para você. Eu confio em mim mesmo. Então, myself significa eu mesmo. Então, quer dizer que yourself significaria você mesmo. Exatamente. Simplesmente Aí, assim. aí se eu quisesse dizer, seja você mesmo, aí seria Be yourself. are yourself, seria algo do Não, tipo. seria be yourself. Eu vou já te explicar, tá, irmão? Por que é be yourself? Mas só continuar aqui as explicações. A gente pode pegar... Porque o be, to be, é de ser ou estar, na verdade. mais ou menos. Eu vou chegar lá, tá, irmão? Vamos com calma, tá? Com calma, certo? Por exemplo, eu poderia usar isso com outros pronomes. Eu vou pegar aqui o your, que a gente já estudou your. Eu poderia acrescentar o self no your. Então, ele passa a ser você mesmo. Por exemplo, confie em você mesmo, né? Por exemplo, trust in yourself. Confie em você mesmo. Se você mesmo é esse yourself. E assim por diante. Você segue a mesma lógica. A gente aprendeu, por exemplo, a gente tem her, que se refere a ela. Se você escrever herself, é ela mesma. Ele, a gente aprendeu que é him, tá? Isso aqui são os pronomes de objetos, tá certo? Seria him. Se eu for escrever himself, quer dizer ele mesmo. E assim por diante, tá? Our, ou só our. Se você escrever ourselves, é porque muda um pouquinho. Quer dizer, nós mesmos, tá? Esses selves, pessoal, que eu acabei de colocar... Eles mesmos. Isso, é uma variação do self, tá? É tanto que eu posso até colocar aqui em cima, ó. Só como observação. Que self é igual, vamos dizer assim, né? A selves. Mesma coisa, a diferença é que self a gente usa no singular, para pronomes no singular, e no caso esses selves a gente usa para pronomes no plural. Por isso que, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, o my eu coloquei self, que mais se refere a eu, né? E eu é singular. Então, myself, yourself, herself. No nós, o nós é plural, então fica ourselves. Por exemplo, eles. Eu estou usando aqui os pronomes objetos, tá bom? Their. Como é que eu escrevo deles mesmos? Ou eles mesmos, desculpa, eles mesmos. Their selves. Certo? Essa é a função da palavra self, tá bem? Então, é bom a gente entender isso para a gente entender que essa palavra que o livro está dizendo, ela não tem uma tradução exata, mas ela transmite uma ideia muito precisa, certo? Então, de novo, volta aí para o livro, né? Esse self vai significar isso. É uma coisa que se volta para você mesmo. Esse containing, aqui a gente tem algumas opções de tradução, tá? É como se fosse algo que contém, um recipiente. Nós poderíamos traduzir como recipiente. E a gente tem... Underwater. Underwater significa... Quando você for buscar chuva, você sob a leva. água. Isso, ou a gente pode trazer underwater como submerso, que é debaixo d'água, tá? Underwater. Eu falei sob a água. Tanto faz, pode ser sob a água ou submerso, para mim é a mesma ideia, né? A ideia é a mesma, tá? E embaixo a gente tem a palavra breathing, que quer dizer de respiração, tá? Breathing vem da palavra breath, que quer dizer respirar. E a gente tem aparatos, que é um aparato, é igual ao português, é um aparato, é um aparelho, tá? Então, esse scuba é como se fosse, literalmente, como se fosse um container que você usa debaixo d'água para você mesmo respirar. Vocês entenderam a ideia? Não tem uma tradução exata, mas você percebe que... Então, isso é referente a, por exemplo, equipamento de mergulhação profissional, né? Exato. Que eles utilizam de oxigênio. Não pode ficar de coisa. direto. Exato, então, sim, essa é a ideia mesmo, tá bom? Então, como eu falei, não é uma tradução exata, mas quando a gente pega essas palavras e olha as palavras de uma por uma, a gente consegue entender a ideia da palavra. É né? tudo na base do porém. Exato. Então, vocês entenderam a ideia do que é um acrônimo, não é? E de como é que a gente interpretou. Bota um sim aí no chat para eu saber. Sim, entendemos. Show. Vamos fazer o exercício de baixo, tá bom? Se a gente não terminar aqui, fica para casa, Maiane. Vamos lá, vamos para o exercício da página 56, tá? A questão fala assim, ó. Find out more water sports and write them below. Ou seja, descubra mais esportes aquáticos e escreva o nome deles abaixo. Isso daqui, a gente viu alguns no livro, tá? Que a gente pode ajudar a gente nessa questão. Por exemplo, windsurf, você tem que lembrar da pronúncia. Isso, pode ser, tá? É uma opção eu vou até fazendo aqui com vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, a questão 1. Vários desses a gente viu no capítulo. A gente tem surf,
A gente tem windsurf, também é uma opção. Ou windsurf, desculpa, windsurf. Assim, ó. Windsurf. O que mais que a gente tem? A gente tem outros. A gente viu, por exemplo, nadar. Foi uma das atividades que a gente viu várias vezes nesse capítulo. Swimming. Assim, ó, tem um i aqui. Swimming, que é nadar. O que mais? Vocês se lembram de algum do capítulo que a gente viu? Se não, não tem problema. A atividade é para que você possa pesquisar mesmo, tá? Não. Então, você pode dizer o seguinte, ó. A gente vai ficar com esses que a gente colocou até agora. E em casa você pesquisa mais, tá? A gente pode até acrescentar esse scuba diving, que foi citado. Scuba diving. Certo? Professor, esse já tá bom, né? São 4. Tem 4. É bom quando você pesquisa porque você descobre mais palavras. Certo, Taimo? Então, o bom é esse, tá certo? Então, vamos lá. A 2. A gente tem o seguinte. A 2. Write famous people related to this sport. Agora, esse sim você vai ter que pesquisar, tá? Você vai colocar os esportes aquáticos, em inglês, que são esses, e você vai pesquisar pessoas famosas relacionadas a esses esportes. Por exemplo, swimming, que é natação. A gente tem, sei lá, o César Cielo, por exemplo, é um exemplo. O nome de um atleta famoso nessa área. Tá? Você tem o Michael Phelps, que é muito, muito, muito famoso, medalhista olímpico, não sei quantas medalhas de ouro. Você vai fazer uma pesquisa, tá? Busque um atleta para cada um desses esportes. Então, pronto, isso aqui no caso fica para casa porque você vai ter que pesquisar. A gente tem que fazer a 1, a 2, essa por 2, com esse slide. Professor, Sim. Tudo isso? Você acha muito, cara? É óbvio. professor, Oi, Caio, diga lá. eu conheço uma pessoa famosa de surf. Anthony Kiedis, alguma coisa assim. Pronto, pois já é uma boa, você já pode adicionar ele. Você pode colocar um brasileiro, que é o Gabriel Medina. Adam Chandler. Pode colocar também. Adam Professor, Sandler. olha esse does aqui. É referente a este. Desculpa, Taimo, aonde? Does, que é D-H-E-S-E. É este. DH? Onde é que tá esse DH? Não, T-H-E-S-E. Isso. Quer dizer, esses, tá? Related to these sports. Relacionados a esses esportes, tá certo? E no caso, eu ia deixar também para vocês a parte de production, mas eu posso deixar para a próxima semana. Certo? Para não ficar muita coisa. Então, para casa fica... Faz ou não a production? Então, para casa, você vai terminar 1, tá? Que a gente começou aqui. E você vai fazer a 2, tá? Questão 1 e questão 2. Ok. Pronto, já deu a hora, tá? Deixa lá. Isso. Pessoal, até mais, tá? Até sexta-feira, tá? Sei lá, bye, bye. Tchau, professor. Fique com Deus e até a Tchau, próxima. professor. Tenha uma boa tarde. Deus. Obrigado. Tchau. Valeu, até mais. Fui. Tu ia dizer fim de semana.